só para reflexão. João diz o seguinte: nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças com os outros sempre retornará a ti. E essa mensagem ela vem falar um pouco da questão da mentira, né? Do engano próximo. A mentira às vezes na fala, nas atitudes, na forma de agir. E a gente queria começar a palestra de hoje falando do perigo da mentira. Do quanto a gente, ao mentir, pode se tornar um viciado em mentir. A mentira ela é perigosa porque ela abre portas para muitos problemas, muitas enfermidades, mas talvez a maior delas seja ela própria. Muitas vezes aquela perda da noção do que é real e do que está na nossa fantasia. Muitas vezes a gente até usa terceiros nas mentiras, a gente baseia, e chega um momento que se a gente cria o hábito de mentir, a gente se perde. A gente não sabe bem o que é mais a realidade e a gente começa a se confundir. Isso eu não estou falando só na casa espírita. Quando a gente pensa na casa espírita, a gente pensa na mentira, na falta de comprometimento, naquela coisa que você tem que fazer e não faz do jeito certo, ou com a consideração certa. Mas a mentira vai muito além de religião, de crença. É uma enfermidade e um dos piores males que a gente pode trazer na nossa existência. Às vezes a gente fala, agora eu estou andando na linha. No fundo, a gente sabe que não está. Então, vamos tomar cuidado. Não é para o outro. A gente sabe a verdade. Existe uma coisa que a gente ouvia muito quando era criança: disciplina consciente. É o que você faz quando ninguém está te olhando. Essa daí você não tem como escapar. A essa reflexão, a esse pensamento. Então que a gente tenha a capacidade de não cair nesse vício, que as mentiras não façam parte da nossa vida, até porque pode ser que alguma hora a gente perca a noção do que é real e do que é mentira. Antonieta, vou pedir para a Antonieta fazer nossa prece inicial. Boa noite, gente. Vocês não sabem como é bom fazer uma prece inicial para falar de Francisco, que hoje em dia é muito íntimo meu. Obrigada por estarem todos aqui. Vamos fechar os olhos e colocar na nossa tela mental a figura do nosso Pai querido, nosso irmão Jesus, nossa Mãe Maria e Francisco. Que nesse momento ele esteja aqui, olhando todos nós, nos abençoando, fazendo que possamos ouvir cada palavra que o Rodrigo vai trazer para a gente e que possamos sair daqui muito, muito melhor do que entramos. E nesse momento sejamos todos abençoados nesse ambiente que já está sendo preparado há tanto tempo antes de nós chegarmos para receber cada um de nós, iluminar os nossos corações e encher de alegria as palavras que vamos ouvir. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Rodrigo. Gente, vocês estão de parabéns, tá? Parabéns mesmo. É um cantinho muito simpático. Eu sei que é a materialização do sonho coletivo, né? Exatamente, porque para a gente que está chegando, vocês já estão acostumados, para a gente que está chegando, fica impactado, com cuidado, com zelo de cada espaço que mostraram aqui. Rodrigo, posso aproveitar que eu quero muito falar desde que eu vi. Obrigada pelo teu carinho em colocar o senhor cheio de uma gentileza, que é muito legal, assim, o gesto de carinho, assim, porque... Na verdade, eu fiquei no site, vou fazer o dever de casa. Vou fazer o dever de casa ainda no site. Achei muito legal, com um gesto assim, de carinho, assim, que eu fiquei emocionada. Obrigada mesmo, tá? E aqui tem algumas reflexões que eu já queria compartilhar com vocês. Cheguei a arrepiar agora, pra ser sincero. E não foi só aqui, não, foi tudo. Francisco vai e reconstrói a minha igreja. Essa aqui é a imagem de igreja de São Damião, imagino. Nunca estive lá em Assis,
mas pelo menos estava representando, não sei se é essa especificamente, porque ele reconstruiu mais outras também. Mas a palavra igreja, não estou falando da igreja católica, igreja é comunhão, comunidade. Então, ele entendeu inicialmente que era para reconstruir a igreja física. E mão na massa e caiu para dentro para fazer isso. Depois é que ele veio entender, e a gente vai conversar sobre isso, né? Não para. Sabe o que é isso? A gente anda numa vibração mais ou menos. De repente ganha uma vibração muito forte, ele não está acostumado, não. É verdade, não é a sintonia que normalmente a gente está. Então, assim, vale para a gente refletir aqui, porque tem aquela coisa de um templo em mim, que a gente precisa de pensar, né? Como reconstruir, né, os nossos valores. A gente estava falando ali do valor da liberdade, né? A nossa real, a gente se escraviza por dinheiro. Tão fácil, né? Tá lá, é liberdade. Na nota já está lembrando, mas a gente não consegue, escorrega com muita facilidade. Vamos preparar, que senão a palestra de hoje foi checada, tá? Eu estava lá elaborando e Olívia veio, ficava ali, eu me olhando se eu estava realmente sintonizado. Foi impressionante. Depois sentou do meu ladinho com alguém disse: vou ficar aqui porque realmente você se desvia muito fácil. E eu venho, quer dizer, né, a gente conheci Espiritismo ali do Olívio de Vassanulfo, depois a gente foi investir de trabalhar na Vila Sapê, que tem o núcleo do Olívio de Vassanulfo lá, e depois a gente construiu a Casa Espírita Sentimento, Lar de Clara e Francisco. Aí esse vínculo que a gente tem forte. Só que no início, isso aí, no ano 2000, e hoje em dia, como é que ela está? Um cantinho franciscano, em Vargem Grande, no canal do Rio Morto. Vamos ficar me zombando, dizendo assim: eu construí uma casa espírita no canal do Rio Morto, que desemboca na Praia da Macumba. Tá tudo certo. Ecumênico. Mas eu acho assim, a gente que está no movimento espírita e a gente que está conhecendo, né, investigando um pouco mais quem é Francisco, é interessante lembrar que a maior obra social espírita do Brasil chama-se Lar Fabiano de Cristo, que era um frei franciscano, né, que ficava ali no Mosteiro de Santo Antônio, no Lago da Carioca. Quem vai conhecer esse livrinho é uma pérola, uma pérola. Tinha historinhas curtas da vida dele, ele curando o governador do estado do Rio de Janeiro, ele atendendo o holandês, francês, português, no meio da guerra, né? O holandês, o índio, o negro, todo mundo com a água benta que ele fazia no poço que ele cavou ali no Lago da Carioca. Quem quiser. Mas é bom lembrar, quer dizer, o franciscanismo ele está permeando a história do Brasil. E de lá até hoje, já tem mais de 800 anos, a gente só agora tem um Papa Francisco. Quer dizer, a gente levou 800 anos para conseguir botar no papado um Francisco. E não é à toa o Papa de todos, porque com esse nome não podia ser diferente. E eu acho que é importante a gente lembrar que Francisco é uma homenagem do Bernardone para a França. Ele fez bons negócios na França e quis batizar o nome dele como Francesco, que é francês. E só lembrando, tem uma poesia do Olívio de Vassanulfo falando sobre Deus, que ele fala da beleza das Franças, porque a palavra França significa jardim também. Então, a gente que tem o Francisco aí como, não é à toa, essa beleza toda já vem do próprio nome. E aí eu vou resgatar, porque a ideia é falar dos primeiros franciscanos.
Mas no livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico Xavier, em que Emmanuel conta a história do planeta Terra, né, desde que era uma nebulosa até os tempos de hoje, ele dedica um capítulo à vida, né, um pedacinho dele, à vida de Francisco, lá na página 152, e eu trouxe para a gente, né, porque ele estava falando da Inquisição, que é contemporânea, né, o Tribunal da Inquisição começou contemporaneamente com Francisco de Assis. E a espiritualidade superior, preocupada, falou: opa, a gente precisa de mandar alguém que contrabalance tanta treva, porque a Inquisição durou 600 anos, não foi pouca coisa. Muitos de vocês já devem ter sido queimadas por aí. Ou queimadores, né? Ou a gente queimou, gente. Ou a gente queimou, ou elas queimaram a gente, já sei que a gente está ali, um queimando o outro. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja, antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço, né, a espiritualidade, onde se apresentavam providências e medidas de renovação educativa. Está lá no livro A Caminho da Luz. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu a carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Umbria desolada. Umbria é a parte mais central ali da Itália. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. Ele não veio para debater, ele veio para exemplificar. Eu acho que é esse o grande legado. Chega de ficar num embate infinito e querendo ganhar o outro vamos para a atitude, vamos para... A igreja toda a vida não entendeu que a lição se dizia respeito e ainda uma vez não aceitou as dádivas de Jesus. 800 anos depois a gente já pode dizer que começou a aceitar um pouco mais. E aí, ainda no livro A Caminho da Luz, falando um pouquinho dos franciscanos. O esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes de sua passagem pela terra. Seu exemplo de simplicidade e amor, de singeleza e de fé, contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. Vamos lá. E aí a gente precisa de lembrar quem eram os prediletos de Francisco, né? Tomás de Celano é o principal biógrafo de Francisco, porque foi contemporâneo dele, teve a oportunidade de estar registrando, né? Quem eram os prediletos? Vamos lá. Os leprosos, daí o Papa Francisco está sempre buscando estar em contato. Os leprosos, aí é importante também da gente pensar na nossa contingência aqui. A gente está em Jacarepaguá. Pensando no Rio de Janeiro, a gente está em Jacarepaguá. O que era Jacarepaguá historicamente? Região de radical exclusão social. Os leprosos, Urupati, vinham para cá. Os tuberculosos, colônia de Santa Maria, vinham para cá. Os alienados mentais, os loucos, e aí vamos lembrar, loucos segundo o... Não é que sejam todos fossem loucos. Segundo o conceito da época, os loucos vinham para cá. A gente está num espaço de radical exclusão social, né? Geográfico. Claro que a gente vê que isso chama de transmutação e vamos para frente, né? Jacarepaguá, Eco-Rio 92, né? Dando exemplo para o mundo do oposto, do quanto que a gente precisa transmutar, regenerar e ressignificar as coisas. Os leprosos, os sem teto, né? Que eram os prediletos, os mendigos. Esses eram os prediletos de Francisco, né? A gente hoje não fala mais mendiga, pessoa em condição social inferior, mas basicamente é esse, aqui é o Papa com 1.500 almoçando com ele lá no Vaticano. E os ladrões. VIP para Francisco era isso.
VIP para Francisco não era very important people, né? Uma pessoa muito importante para ele. Mendigo, ladrão, leproso. E esses eram a gente que fica querendo um convitinho VIP para assistir um show de não sei o quê, para ir para o hotel de não sei o quê, para ser tratado como VIP. A gente ainda está um pouco desintonizado, por isso que quando vem uma vibração boa, a gente diz, epa, o que é isso? E aí a importância do olhar franciscano. Não é só fazer a caridade, né? Isso aí todos os grandes, né? São Vicente de Paulo, que é o patrono das obras caritativas da igreja e tudo mais, mas é estar com eles, se fazer presente, né? Se fazer presente é criar vínculos, pois são nossos irmãos. Criar vínculos, é isso. Tem que é mais do que ir lá. Não é uma obra para o que é excluído, é uma obra com o que está excluído, que aí ele passa a ser parte da sociedade. E aí vamos lá, falando do olhar franciscano, é impressionante como é que a arte permeia toda a vida de Francisco, né? Ele era o ovelheiro que cantava Jesus. E aí, num olhar artístico, é tirar Jesus da cruz. Chega de tempo todo para crucificar Jesus. Jesus não é de pirona, que quando dói a gente vamos chamar, faz uma prece e aí parou de doer, vamos festejar de novo. Sabe como é que é? Jesus de pirona chega, vamos tirar ele da cruz, vamos botar ele junto com a gente aqui, né? Porque ele não veio só para ser pregado, ele veio para compartilhar a alegria do Rei. A nova palavra evangelho significa boa notícia. Evangelho significa boa notícia. O que é a boa notícia? É que ele veio e está aqui, e o exemplo foi dado, agora é seguir. Vamos lá. Vocês, isso aqui eu estou ensinando para a mesa, né? Mas é importante, né? Pobreza. O que tem a ver? Que tipo de pobreza? Né? Não é pegar e eu vou dar tudo. Gente, é se colocar em uma posição de igual. Né? O que é obediência? A vida de vez em quando dá uma sapatada na gente. Eu estou falando isso que em agosto eu peguei chikungunya. Gente, que lição dura, gente. De novo, que lição dura. Hoje eu posso dizer que eu fico pensando aqui, o que isso tem para me ensinar? Que não tem nenhuma doença que Deus fala assim, toma, deu azar. Não, Deus não faz isso. Tem uma lição. Cada dor, tem uma lição. E aí eu fiquei imaginando que lição que tinha essa tal de chikungunya que me faz agora todos os dias testando como é que tá, sabe? Eu tenho mais empatia por minha mãe, pelo meu pai, porque te envelhece 30 anos, numa semana, na outra semana você está 30 anos mais velho. E aí você entende por que minha mãe morde a cabeça da enfermeira de vez em quando. Porque irrita, sentir dor o tempo todo irrita. Você fica com o pavio mais curto. Então quando você passa por uma experiência, cara, tá aí. É isso. Ter empatia é se colocar no lugar do outro. Como a gente não tem isso naturalmente, vem uma doença e fala, aí ó, experimenta para tu ver se você vai ficar com esse bom humor que você fala tem toda hora. Não. É difícil. E isso não significa que é impossível. Vamos junto. Castidade. Castidade tem a ver com pureza. Principalmente no coração, né? Ser casto não é ser virgem. Tem muita gente que não é virgem, que não tem nada de castidade, né? Tem a ver com como é que você pensa. Você está o tempo todo com maldade, o tempo todo, né? Querendo trocar. Quando você oferta, quando você vem dar um passe, você está querendo buscar bônus hora ou você está servindo? Porque isso, a gente faz umas trocas. Não, olha, trabalhar com infância, o bônus horas é dobrado. Aí tem um monte de evangelizador. Que papo é esse? Como é que a gente se vende por tão pouco, né? Por tão pouco, porque alguém disse que era dobrado, eu não quero dar passe aí.
Não é. Eu quero dar paz porque eu tenho algo de bom a oferecer. Né? E não porque eu preciso de trabalhar, que senão vai ficar ruim do meu lado. Não é? Bom, isso tem a ver com castidade. E aí vamos relembrar quem foram os primeiros, que é o tema da palestra. Eu tinha que entrar no clima, no olhar franciscano, para a gente poder entrar e relembrar os primeiros. A história do Brasil, como eu estava falando, é permeada de olhares franciscanos, de passagem. A primeira missa do Brasil. Primeira missa. Imagina que momento mágico. Imagina a espiritualidade, como é que devia estar. Gente, vai ter a primeira missa lá naquela terrinha lá. Imagina, foi um padre franciscano que estava lá na caravela do Cabral. Que é o Henrique Coimbra, eu acho, não me lembro. O olhar franciscano, né? O olhar franciscano é para a gente pensar nos primeiros franciscanos. A gente lembra primeiro, né? Bernardo, Pedro Catani. Não, os primeiros franciscanos certamente foram os passarinhos, os animais, as árvores, as montanhas, o sol, a lua. Esses testemunharam o que estava passando, aquela mensagem que fez aquela viagem para cá, eles estavam ali testemunhando. Eu acho que primeiro o artista que fez a escultura foi muito feliz, né? No olhar atento. E depois o fotógrafo também foi muito feliz, porque olhou o momento exato da troca, né? de olhares. Esses foram os primeiros, certamente, a seguirem Francisco. Certamente. Os primeiros que perceberam. E aí é legal a gente lembrar de novo, porque eu ia de Barçanufo, que ele fala o seguinte: a natureza é obra de Deus. Sintonizar com a natureza significa sintonizar com o Criador. Ali tem muitas respostas dos nossos questionamentos mais profundos, mais íntimos, mais essenciais. E Francisco pegou isso, né, na experiência dele física mesmo. Por aí vai. E aí vamos dos animais que seguiram. Francisco teve um que é o mais famoso, tá? É o lobo de Gúbio. Não sei se você já conhece a história, mas Gúbio era uma cidade, né, perto lá de Assis, e Francisco já era conhecido, né, e ele foi até Gúbio porque ele queria pregar. Ele sempre fazia isso, de ir espalhando o evangelho, né, nas cidades vizinhas. Só que quando ele chegou, as cidades eram muradas, e ele chegou, cadê os homens da cidade? Ninguém. Tinha todo mundo saído para a floresta porque queriam caçar o lobo feroz que estava aterrorizando todo mundo, que tinha comido criancinha, comido galinha, comido a cabra, e todo mundo pegou de paus e pedras que a gente vai matar esse lobo. E ele olhou, mas para que lado que eles foram? E foi atrás. Foi atrás correndo. Ele não pode matar o lobo, que é criatura de Deus, gente. Que absurdo! E foi correndo. Ele encontrou o lobo no mesmo momento em que os caçadores, os moradores de Gúbio encontraram. E ele falou, gente, pelo amor, espera, deixa eu falar com o lobo antes. Se ele não atender, vocês... E ele, obviamente, imagina isso, ele já tinha uma fama de ser louco, mas está extrapolando, né? Aquele negócio de falar com o lobo, bicho, acabou de matar um. Aí ele, não. E ele foi se aproximando, lobo, criatura, irmão meu. Eu sei que você está com fome. E eu sei que você tem medo e raiva dos humanos, porque até então, o que ele tem recebido? Né? Paus e pedras. Só que a natureza humana está com fome, gente. E ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com eles, e eles vão te tratar com amor, com carinho, com respeito, e vão te alimentar. Se você está me entendendo, levanta a patinha.
ele foi se aproximando de todo mundo naquela vai, não vai, o que vai acontecer dali? E o lobo botou a pata na mão de Francisco. E aí ele fez um pacto com aquele lobo. Você vai comigo até Cúbio, você vai comigo ser alimentado por eles. E o pessoal olhando, cara, que isso que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? E aí eu acho que é muito importante a gente lembrar o seguinte: o grande exemplo nesse caso não foi dado por Francisco, foi dado pelo lobo. Francisco já era bom, Francisco já estava em comunhão com Deus. O lobo também, do jeito dele, estava, mas ainda não vivendo plenamente, né, com todo o esplendor, o que é amar e ser amado, que é um não. Esse caso foi um caso tão forte que você vai ver estátuas, né, do lobo de Cúbio espalhadas pela Europa e pela América. Aí em São Francisco tem, né? Só lembrando, São Francisco é a principal cidade da Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos. Essa coisa de riqueza, as igrejas com mais ouro são exatamente as Francisco. Tem umas questões. Esse episódio, isso é uma coisa. Depois que Francisco morreu, o lobo continuou ainda, né? Ser tratado por todo mundo e era amado e lembrava o Francisco, né? Que era... Bom, vamos lá. Curiosamente, comunicação não violenta tem como referência, né, para quem gosta, essas duas referências. A gente tem um lado instintivo, né, igual do lobo, mas a gente também tem o olhar da girafa. É importante lembrar, porque eu falei do Eurípides Barçanufo, que tem essa coisa de se espelhar na natureza. A girafa é o animal que enxerga mais longe. Tem pescoção, uau, e não por acaso o animal terrestre que tem o maior coração é a girafa. A analogia é: quem tem o maior coração enxerga mais longe. É simples, porque você imagina o seguinte: a girafa baixou para pegar alguma coisa no chão. A gente, quando dá uma levantada rápida, dá uma picotinha, né? Porque a bomba cardíaca não aguenta às vezes tão rapidamente. E a da girafa, o coração tem que ser poderoso, porque senão o nosso coração tem que estar ligado, né, no melhor possível. E aí tem uma frase que Tomás de Celano fala de Francisco, que eu adoro repetir, que para mim já foi, eu vou te dizer que já talvez tenha salvado minha vida literalmente, eu nunca mais excluirei alguém do meu coração. Francisco tinha o asco do leproso, porque ele venceu esse asco, enxergou no leproso a figura de Jesus e foi ao encontro dele. Só que essa frase, eu nunca mais vou excluir alguém do meu coração, serve quando a gente fala Flamengo e Fluminense, não, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, o que for. E às vezes a pessoa está dormindo com o inimigo, literalmente, né? Porque é o casal, que um é um time e o outro é outro time. E o outro grita gol na hora que você está com mais. E aí você tem que lembrar de Francisco: eu nunca mais vou excluir alguém do meu coração. A minha filha, uma filha é Bolsonaro, a outra filha é Lula. E Natal. E eu falei: gente, a frase de Francisco, vocês esqueceram? Vocês esqueceram? Não é simples. Botar isso no cotidiano não é simples. Definitivamente não é simples. Mas não tem outra forma de ser feliz. Excluir do nosso coração, seja o homossexual, seja o que pensa diferente, seja quem for, o que é homofóbico, o que é o ladrão, o político que está nos roubando, o que for, excluí-lo
Vamos lembrar do outro Francisco. Pegaram para o Chico Xavier. Chico, você recebeu uma placa aqui de ser cidadão da cidade, não sei de onde, lá do... que ótimo. Onde é que você gostaria da gente fazer as fotos para o jornal? Se me é dado escolher, eu gostaria de ir no presídio. Político quer tirar foto no presídio, gente? Mas Chico pediu, ele foi. Chegando lá, o que o Chico falou? Primeira pergunta: quantos somos? A qualidade da pergunta revela a qualidade do questionador. Quantos somos no plural? Bom, vamos lá. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. A gente, uma vez lá na Casa Espírita Sentimento, a gente fez um encontro ecumênico de todas as congregações, católica, cristã, Assembleia de Deus, tudo batista, tudo junto. E esse era o tema, né? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Tinha gente chorando, já vocês não têm noção. Tinha uma senhora que falava: eu sou espírita desde sempre. O meu marido é evangélico. Como é bom estar com o pessoal da igreja dele aqui. Ela chorava igual o pessoal dos batistas lá tocando o hino, e ela não parava de chorar. Porque divide o que era para se unir, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive encarcerado e me visitaste. Frase de Jesus, né? Quem é o próximo? Porquanto não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda como nos vestiremos. Está lá em Mateus capítulo 6. E aí, estamos aqui com os primeiros ocultos, né? Quem foi primeiro para aqueles que não são famosos, que a gente não sabe o nome dos leprosos até agora, né? Tem um ou outro. Lázaro foi. Temos fome de quê? É importante a gente lembrar também que tem muita gente que está morrendo por inanição emocional. Depressão, gente, eu trabalhei com o maior laboratório do mundo vendendo antidepressivo. Era cada ano vendendo mais do que o outro. Cada ano vendendo mais do que o outro. Isso há 15 anos atrás. E mudou ou não? Piorou. Então a inanição emocional é algo que está... é uma epidemia. E vocês estão construindo um celeiro de luz nesse sentido. Vamos lá. E aí veio a reconstrução da igreja. Eu acho que é sempre importante lembrar de que o início dessa conversão de Francisco não foi fácil, porque ele foi para a guerra e no meio do caminho ele teve aquele chamado, né? Você está indo, né? Por que você está servindo o servo em vez de servir o Senhor? E ele falou: não vou mais para a guerra, vou voltar. E quando ele voltou, ele foi visto pelos seus pares, foi visto por toda a cidade como o que amarelou no dia de hoje, né? O amarelão. Chegou na hora, com todo aquele... porque ele queria se tornar um cavaleiro, né? Naquele tempo, ou você ficava um nobre, né? Casou com a nobreza, beleza. Ou você, a burguesia era muito pequena, a chance era você virar um cavaleiro. E era o que ele queria, como todos os seus colegas. Ele virou o cavaleiro fracassado, o que amarelou, o que desistiu. Então, quando ele começa a reconstruir uma igreja, as pessoas olham para ele não com um olhar de... olha lá, o que, né, deixou de fazer a que foi destinado. E muita pedrada ganhou. Muita pedrada ganhou no início. Aí então os dois, não tem mais, o Pedro Catani e o Bernardo, que a gente vai se focar um pouquinho mais, né? Porque aí que ele começou aí ao encontro dos leprosos, ele rapidamente começou a ter um olhar diferente. O Bernardo de Calaraval, também o Quintalaro, aí cada um chama de um jeito,
Ele dizia que é pela humildade que se obtém a castidade. A palavra humildade tem a ver com humus, terra, né? A ideia é bem e casto, né? Tem a ver com pureza da alma, do corpo, ou com relação à castidade de relações sexuais. Frei Bernardo era conhecido como o da radicalidade. Vamos lembrar o seguinte: ele era um pouco mais velho, bem sucedido, letrado, com dinheiro. E ele viu aquele jovem que era muito parecido com a história dele, né? De alguém que veio de uma família com abastada, desviado do caminho totalmente do que era proposto socialmente para ele na época. Ele ficou ali observando e chamou Francisco para a casa dele, porque ele gostava de bater papo com Francisco. E ele ficou observando, né? E Francisco ajoelhado, com uma velhinha acesa. Meu Deus, meu Deus. E repetia, meu Deus. E ele ficou fingindo que estava dormindo. E ficou vendo Francisco a noite inteira. Meu Deus, meu Deus, meu tudo. Meu Deus, que isso? Porque deve ser uma coisa. Meu Deus, eu falei aqui umas 5 vezes, vocês já estão. Gente, já entendi. Já entendi, né? Meu Deus, meu tudo. Tá, não é difícil nem de decorar, meu Deus. Mas ele passou a noite toda ali, meu Deus. E aquilo foi mexendo com Bernardo. Pedro Catani, fundador, junto com o Bernardo, né, os 2 primeiros seguidores, ele estava muito mexido. Ele foi até a igreja de São Nicolau e falar com o padre: olha, eu estou aqui, não sei ainda o que eu vou fazer. Não falou que ele estava pretendendo largar tudo para seguir Francisco, porque esse já ia apavorar o padre, porque certamente ele ajudava a igreja. Então, cara, larga tudo e aí quem é que vai me sustentar daqui em diante? E ele falou: abre o Evangelho aqui para a gente ver. E o que caiu? Mateus capítulo 6, versículo 25. O que é? Porque é aquilo que eu tinha lido anteriormente. Deixa eu ver aqui. Tá, você não quer que eu Deus do tudo. Lá. Não. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que iremos nos vestir. Lá. Mateus capítulo 5. Desculpa, capítulo 6, versículo 25. E aí ali ele falou: é isso. Eu estou com medo. E tem uma frase de Francisco que ele fala para Clara uma vez, que ele fala assim: eu já quase não tenho medo. Está na biografia do Tomás Santos. Quase não tenho medo. Não tem disso. Pode vir que vale a pena. E é interessante para a gente que está num momento de guerra, né? Aquele período era o período das cruzadas. Não é à toa que tem alguns santos aí que eram santos guerreiros, porque era interesse da igreja santificar aqueles que iam se martirizar nas cruzadas. Né? E ele foi vendo, né, a guerra e falou assim: não, está tudo errado. Como é que a gente vai levar a palavra do Cristo com espada? Não é assim. Me deixa ir lá falar com o sultão. Quem sabe a gente faz um amigo em vez de um inimigo. É parecido com Confúcio, 5.000 anos atrás. Ele falou: em vez de construir muro, vamos construir ponte. E a China virou, os 3 grandes reinos conseguiram se unir a partir de Confúcio, que conseguiu diplomaticamente parar com essa coisa de ficar construindo muro. Então ele falou: vamos lá falar com o sultão, lá no Egito, né? Na África, outro continente. Foi o Pedro Catani, o Frei Ângelo, o Frei Elias, que foram com eles. Agora, isso é de uma coragem, gente, porque é como se fosse hoje um israelita baixar suas armas e ir lá falar com o árabe: gente, olha, eu sei que está todo mundo aqui matando vocês, mas eu vim aqui para a gente tentar construir paz. E, curiosamente, ele conseguiu conversar. Mais do que isso, o sultão adorou Francisco,
que viu a autenticidade da verdade do que ele estava realmente conversando. E a tal ponto de ele passou algum tempo lá com eles, que começou a ter inveja entre os assessores do sultão. Para quem é esse católico que está aqui influenciando o meu sultão? Né? E aí teve uma hora que ele percebeu que precisava de se retirar. Pedro Catani. Aí ó, estava mais à frente. Né? Por isso vos digo, não andem preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário? Lembra que ele já fala? Olhai os lírios do campo, eles não, né? E nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu também. Então tá. E Frei Egídio? Frei Egídio, para quem não conhece, era aquele letrado camponês. Sabe aquela pessoa simples, de bom coração, que, gente, esse cara tem magnetismo, um olhar, um carinho, eu quero estar perto dele. Frei Egídio era esse tipo, né? Dedicado, extremamente dedicado. Quem mais? Frei Junípero, esse é um dos que eu mais gosto, tá? É o que a gente chamaria hoje em dia de 22. Tinha um parafusinho literalmente parafusinho. Eu diria que deve ter um certo retardo que não foi diagnosticado, porque na época a medicina não. Mas tem uma história dele que é muito boa, da faca e do pé de porco. Ele estava dando assistência a um outro franciscano, dando assistência e o cara estava para morrer, literalmente. Ele falou: o que eu posso fazer com você? Eu queria comer, sabe, um pernil, uma coxa da casa. Aí ele falou: é para já, isso é fácil. Partiu para o mato, olhou uma pequena manada de porcos, pegou aquilo, lascou a faca levou e assou e fez pro amigo, né? Poxa, ele ficou feliz toda a vida. Não demorou muito, um burburinho danado. O que aconteceu? Não, porque o dono dos porcos está aqui injuriado, revoltado porque tiraram a pata do porco dele, ele está quase morrendo. E foi falar com o Francisco, falaram que foi um franciscano que fez isso. Aí o franciscano: Juninho, você fez isso? Eu: claro que eu fiz. Olha só, ele estava com fome, eu não consegui. Aí ele: não, Francisco, esse porco tinha dono, Francisco. Olha o problema que você me arrumou. Ele: não, mas olha só, deixa eu falar com o dono do porco. Aí ele foi lá e explicou: olha, o fulano estava com fome, eu cortei a pata do seu porquinho, matou a fome dele. Eu imagino olhar: você matou a fome dele, você está feliz? Que bom, e quem que vai pagar o porco? Não, você não. Aí ele não entendeu por que o outro não ficou feliz que ele ficou. É a coisa da castidade, né? Do coração puro. E ele falou: não, vem cá. Aí mostrou o cara aqui, ele estava com fome. Ele estava com fome, cara. Matou a fome do bichinho. Ele percebeu que ele estava dialogando com alguém puro de coração. Junípero tinha eu brincando com esse tipo de gente. E aí, Tomás de Celano fala de que existiam momentos em que Francisco era chamado para os endemoniados. Francisco ia com a palavra, com amor, com carinho, mas quem tem reunião espírita com pessoas de obsessão fala que às vezes você vai, fala e abraça, mas não surte efeito. O que acontecia? Francisco sabe o que fazia nessas horas? Chama o Junípero. Junípero chegava na reunião de desobsessão da época, né? Que era, os espíritos corriam, porque era de uma luminosidade que o espírito aguentava e saía fora. Eu imagino que espírito deve ser esse. Que Francisco ia lá e não dava jeito e ele ia lá e dava. Quem será esse espírito? E com as suas limitações mentais. Vamos ver. Frei Leão. O nome é Leão, mas era como se fosse um cão de fidelidade a Francisco. Na hora das chagas, né, em que Francisco era ele e Frei Leão grudou nele.
falou assim, não, Francisco, não. Se deixasse ele quase cego, escalando a montanha, ia morrer. E o leão ficava, não. Ao mesmo tempo que ele era obediente, ao mesmo tempo aquela lealdade gigantesca. A gente falar dos meu tempo foi, né? Mas vamos lá. Santo Antônio, que é outro também. É muito curioso, tem um filme chamado Santo Antônio, que dá para pegar ele, não sei se é Netflix ou vídeo, desses aí. Santo Antônio de Bolonha, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Assis, é tudo mesmo Santo Antônio, tá? Primeiro, não se chamava Santo Antônio, era Fernando. Quando ele adotou a vida monástica, que ele assumiu, e isso era muito comum naquela tempo, né? Assumiu essa nova identidade. Por que de Bolonha? Porque ele se formou, né, em Bolonha, ou seja, era letrado lá pelos anos de 1200 e pouco, que era raríssimo. Santo Antônio era um dos mais eloquentes, daqueles que falavam, arrebatavam a multidão. Só que antes de ser conhecido e tudo mais, ele ia falar e ninguém dava atenção. Era muito comum ele chegar na cidade e pregar para os peixes, para os pássaros, e por aí vai. Ele era muito, né? E aí as pessoas diziam, quem é aquele cara ali que está falando com os peixes tudo meado. Ele começava a dar mais atenção para ele. Era relativamente comum também, naquelas exaltações dos sermões dele, ele literalmente levitava. E isso chamava muita atenção. Santo Antônio tem uma característica igual a do Eurípides Barçanufo, da ubiquidade. Esse fala que tomba é essa? Ubiquidade é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele estava em Assis rezando uma missa. No mesmo dia, ele estava em Pádua defendendo o pai dele, porque tinha sido acusado de um assassinato, e ele foi lá defender no tribunal o pai dele. Só que naquele tempo não tinha avião. Como é que você consegue estar em Assis e em Pádua no mesmo dia? O tal do dom da ubiquidade é um dos milagres que se... E aqui tem uma Antonieta que provavelmente tem a ver com Antônio. Vamos lá. Frei Elias. Elias é aquele frei que a gente não tem muita simpatia inicialmente. Na casa espírita sempre tem alguém como o Frei Elias. Vamos explicar isso aqui. É aquele que diz não. É aquele que se preocupa com a coisa. Não, gente, não pode. Não dá desse jeito. Ele foi ministro geral da ordem franciscana. Ele se preocupava com o movimento como um todo, né? E como receber gente. Está chegando gente de tudo que é lugar, tudo que é país da Europa está chegando aqui. Como é que a gente vai receber essas pessoas, né? E Francisco, gente, sejam bem-vindos. Mas não tem comida para todo mundo. Sejam bem-vindos. E sem freio ali, ali se destacando, gente. Tem que arrumar um jeito de arrumar a doação para poder, né? Esse é o perfil do freio. E obviamente ele tinha vários inimigos dentro do franciscanismo, porque ele era um chato, literalmente era um chato, né? Focado nas questões práticas, muitas vezes controversos. Francisco foi lá falar com o sultão, ficou na mão dele de coordenar. E ele, não, vou construir uma igrejona aqui para receber essa galera toda. Quando o Francisco voltou, eu falei, mas que isso, gente, pelo amor de Deus. Aí foi lá e começou a jogar as telhas fora. Não quero isso aqui não, quero isso. E o Elias, não. Frei Elias é o que cobrava de Francisco que ele escrevesse uma regra para a ordem. E aí Francisco escrevia, não precisa de nada, não carrega nada, a gente não vai ter nada. Aí entregava para a filha, não, isso não dá não, Francisco. Isso não dá, não vai funcionar, as pessoas não. Mas é o Evangelho que diz, isso não é o que eu estou dizendo, isso não vai funcionar, Francisco. Você vai dizer que o Evangelho não vai funcionar, Elias? Então era controverso, era difícil.
Francisco e queria crescer o movimento. Ele percebia o potencial de Francisco, né? E tinha seus conflitos, mas a sua prática. Clara, né? Eu gosto de lembrar o soneto de Clara. Em noite clara, Francisco se encanta com a decisão tão firme de Clara de deixar a opulência e viver da santa, seguindo ao mestre como sempre sonhara. De cabelos cortados, ela humilde levanta e veste o hábito que confeccionara, e a semente do amor vira planta, e a árvore do Cristo ganha mais uma vara. E tocado por tão lindo recado, em prece, rogo com o peito emocionado, que o exemplo de Assis não nos deixe jamais. O exemplo de Assis não nos deixe jamais. Eu sou dentro de Clara. Gosto muito, é padroeira da televisão. Né? Por quê? Porque ela queria ver Francisco, mas ela estava num claustro. Claustro é uma prisão, literalmente. E de repente, uma tela holográfica, a gente está nominando desse jeito hoje, mas naquele tempo era um milagre, e ela conversou com os franciscanos e orientou, muitas vezes a mediunidade clara orientou Francisco de Assis, várias vezes. Santo Antônio, aqui é o tal filme que eu havia recomendado aí para vocês, né? A gente que vai pela capa, o livro do Miramês, né? Francisco de Assis, que fala do João Nunes Maia, dessas questões do batismo, da questão do nascimento dele, dessa encarnação anterior. E é interessante, a gente começou com a mensagem de Jonas de Ângeles, né? Eu morei 3 anos em Salvador, na época que eu tinha o Nilson, que é o parceiro do Divaldo, que construiu a mansão do caminho, e a gente, tio Nilson, a gente está, né, construindo uma obrinha lá no Rio. Olha, uma dica que eu dou, eu vou repetir para vocês. Guarda um dinheirinho separado. Ninguém precisa de saber, mas está lá, é uma poupança do grupo. Toca a obra, faz o que for, porque eu sempre fui de ter que passar o cartão de crédito para poder construir um negócio e depois ficar igual um louco estressando todo mundo que precisava de arrumar dinheiro. Então faz isso, você vai ver o seguinte: diminui a tensão. Porque quando você tem uma reserva, as relações, né, um quer realizar, o outro quer. Construir uma reserva faz com que essas tensões sejam menos calorosas e você não comprometa, né, as relações por causa de dinheiro. É uma coisa simples, mas foi a dica que o tio Nilson deu pra gente. Eu, obviamente, não segui, mas o meu tesouro seguiu. O Alan Maia. Eu não escuto essa mensagem, a gente espírito muito elevado. É verdade. Eu ainda não alcanço. Vem passando cartão, mandando pai, batendo. Está lá de perto. Mas anos depois, o Alan falou: Rodrigo, eu tenho um negócio para te falar. Cara, você não tem noção. O que é, Alan? Você vai ficar chateado comigo. Eu acho difícil eu ficar chateado. Lembra da coisa que o tio Nilson te falou? Eu fiz. Tinha um dinheirinho guardado, mas eu não te falava, eu sabia que você ia gastar. Eu falei, tá, foi uma boa causa. É o famoso proteger a pessoa dela mesma. Ela está protegendo você. Isso se aplica a casamento também. Isso aplica para casamento. Tem alguma coisa que eu não estou sabendo? Partiu a Europa? Não estou sabendo. Isso aqui tudo é teoria, né? Não, para tudo, peraí. Tem alguma coisa que botar? Aí você tá cheio de dinheiro e não sabe? Então, vamos lá. O Cavaleiro do Amor é um livro bem legal, né? Paulinas. Tem fontes franciscanas e clarianas. Aí o pessoal compele numa obra só várias, né, sobre os franciscos. Eu tive o Silvio Marcelo, foi alguém que fez um espetáculo, isso há uns 20, 30 anos atrás, e que ele tem um CD que é maravilhoso, mas infelizmente, e chegou a passar na Globo, inclusive, né, um seriado sobre a vida de Francisco.
mas depois teve problemas lá na família dele e não quis deixar pensar de novo. Tem um na Amazon Prime muito bom sobre a vida dele. Francisco Clara. Eu sei que vai aparecer aqui já já. O livro do Tomás Celano, que eu falei que é o principal, porque eu acho que é importante a gente dar referência. O Divaldo Franco fez uma palestra, né? O Sol de Assis, maravilhosa, quem puder baixar também. E aí, o que eu estava falando do tio Wilson, esse negócio de Clara, de Assis, se é Joana de Ângeles, se não é. Olha só. Ela nunca disse que é. Ela foi sim, ela, né? Agora, ela disse que viveu com o pobrezinho de Assis lá. A gente esteve, eu, de Divaldo lá, e ela descreveu o claustro em que ela ficava inteirinho. E aí a moça que estava deixando a gente lá de fora deixou a gente entrar. Como é que esses dois sabem, lá no Brasil, sabem os detalhes de como é que é cada lugar daqui de dentro? Deixou ele entrar. Com a companhia de Joana de Ângeles, junto, obviamente. Então ele falou assim, tá comigo? Mas eu não posso dizer que é, porque se ela não disse, quem sou eu? Mas pra mim. Nunca disse que é, eu também nunca disse que não é. Aí eu fiquei pensando assim, e esses caras que estão aí junto com ela, psicografando um monte de livro dela, pra eles é, pra mim é também. Irmão Sol e Mondua, que é a referência do Franco Zeffirelli, né? Esse também é muito, não é o que você estava falando, mas também é muito bem feitinho. Esse também é bem feitinho. O que eu mais gosto é esse aqui. Esse cara é um ator genial na minha cabeça. Ele conseguiu fazer um boxeador que se reinventou. Ele conseguiu fazer 9 semanas e meia de amor, que é um negócio né, de luxúria, e ao mesmo tempo conseguiu fazer o Francisco assim. Ele fez muito bem feito. Vai ser ator assim, mas é maravilhoso. É muito bom esse aqui, para quem quiser conhecer um pouco mais. E eu vou finalizar, porque eu sei que o tempo está lindo. Mensagem de Francisco de Assis para o Divaldo Franco, psicografia do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, em 1950. O filme Divaldo, contando a história dele, está lá no livro 30 anos com Chico Xavier do Clóvis Trabalho. Mas, 30 anos com Chico Xavier, já tem muito mais. E aí eu vou fechar com essa recomendação do Francisco para a gente, né? Contemporânea. Ama sempre. É pela graça do amor que o Mestre persiste conosco, mendigos dos milênios, derramando a claridade sublime do perdão celeste, onde criamos o inferno do mal e do sofrimento. Quando o silêncio se fizer mais pesado ao redor de teus passos, aguça os ouvidos e escuta. A voz dele ressoará de novo na acústica de tua alma, e as grandes palavras que os séculos não apagaram voltarão mais nítidas aos círculos de tua esperança, para que as tuas feridas se convertam em rosas e para que o teu cansaço se transubstancie em triunfo.